Você é médico e pensa, sonha em empreender na medicina? Pois é, o bate-papo de hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre empreendedorismo na medicina com um convidado ultra mega top. Se liga aí, roda a vinheta. Fala galera, estamos de volta aqui a mais um episódio do nosso podcast do Gericlass e dessa vez para falar sobre um tema que, se você é médico e quer e sonha em empreender na medicina, você vai aprender muito com o convidado que está aqui, que tem uma trajetória brilhante, tá? Rafa, quem é que a gente trouxe hoje aqui? Rapaz, olha, e esse assunto, Daniel, é um assunto que realmente instiga muitas pessoas. Parece que em algum percentual bom de médicos, empreender é um bom caminho. E a gente hoje vai aprender e a empreender com uma das pessoas que a gente mais admira e que vem trazendo o empreendedorismo médico para a gente de forma muito destacada. Não é isso? É. A gente trouxe aqui dessa vez Lucas Andrade. Prazer, Lucas. Prazer, Lucas, Daniel. maravilha. Seja bem-vindo para o primeiro de vários encontros aqui. Apresentar para vocês aqui quem é Lucas. Lucas é médico, cardiologista de formação, não é, Lucas? Isso, sou cardiologista e arritmologista e depois fiz uma mudança de carreira, a gente vai conversar um pouquinho aí, e terminei há 10 anos atrás empreendendo o que hoje é um hospital de transição em Salvador e Recife, que é a Clínica Flores, mas muita água pelo caminho. Maravilha, a gente vai escutar e aprender muito aqui com a história de Lucas, que é fundador da Clínica Flores, como o Lucas disse. Lucas é uma inspiração para a gente, que a gente sempre tem conversado, bate-papo, a gente almoça e sempre é um bate-papo que a gente aprende bastante sobre medicina, empreendedorismo, visão de negócios que Lucas tem apurada como poucos têm. E Lucas, a gente aqui no Gericlass, a gente há um tempo, nós fomos picados por esse bicho aí do empreendedorismo médico. O Gericlass, de certa forma, de certa forma não, ele é um empreendimento na medicina, né? E a gente entendeu que isso poderia ser muito mais. Então a gente começou sempre com hard skills, né? O que é preciso para ser um bom geriatra, e a gente foi vendo que precisava sempre de algo mais, até o ponto que hoje a gente tem uma mentoria. Essa é a nossa mentoria, que é para a instauração de um bom consultório. Então a gente fala sobre gestão do consultório, gestão de como ter um sucesso na carreira como médico geriatra, como médico que atende idosos de forma geral. E esse bichinho que Daniel fala que picou a gente aí, do empreendedorismo, vem cada vez mais fazendo metástase, viu? Mas conta aí, Lucas, tua história, tua trajetória, que é uma trajetória inspiradora, que muita gente acho que vai se identificar aí. Legal, vamos lá. Acho que, primeiro, muito obrigado, Daniel, Rafa, por estar aqui. É um prazer assim, enorme. A admiração e o aprendizado, ele é mútuo, então acompanha aí o Gericlass e é impressionante, inspirador, assim, quanto vocês têm impactado, alcançado, seja pelos seguidores lá nas redes sociais, seja por saírem aqui de Recife para fazerem um evento que hoje é um sucesso em São Paulo, seja pela presença no Congresso Nacional de Geriatria. Então, eu tenho certeza que essa conversa vai ser de aprendizado mútuo e de inspiração mútua. Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Sem dúvida alguma. E aí, me conta aí, Lucas, essa história. Você é da Bahia, né? Sim. Eu sou nascido e criado em Salvador. Meus pais são médicos, são professores universitários. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, talvez assim como vocês, né? Então, a gente chama aqui de faniquito. Faniquito. A gente tem um faniquito. Então, eu fui um estudante inquieto. Na época que eu era estudante de medicina, eu apliquei para as provas para ir morar na Austrália. Cheguei a passar uns meses lá, fiz alguns estéticos para ser médico lá. Voltei porque eu não queria ficar numa cidade de Minas. Então, sempre muito inquieto e olhando a medicina com um olhar de uma identificação muito grande com a vocação de servir, mas também uma inquietação muito grande sobre a forma como o modelo estava posto, né? Então, eu fiz faculdade na Universidade Federal da Bahia, depois eu fiz 2 anos de residência de clínica médica lá no Hospital Irmã Dulce,
Depois eu fui muito em dúvida se eu continuava a minha formação, se eu ia empreender, o que eu ia fazer. Eu tirei um ano sabático. Aí eu fui médico aqui na ilha de Fernando Noronha. Eu vou boa. um lugar feio, né? É um lugar feio. Fiz esse sacrifício. Eu lembro que em casa, assim, eu venho de uma família muito tradicional, né? Meus pais com doutorado, professores titulares. A minha sensação foi que essa foi a primeira decisão que foi 100% minha, né? Era até que eu lia muito Nietzsche, né? Filosofia, e gostava nesse ano sabático, e eu falava, pô, essa escolha é 100% minha porque ninguém aprova, né? Mas não, meus pais achavam que eu ia ficar dando plantão a vida inteira lá em Fernando Noronha ou em qualquer outro lugar. Ia ser surfista, ia ser campeão mundial de surf, né? Ia mergulhar, ia ficar... Cuidado com os tubarão, ficaram com medo. Não teria nada a princípio errado, não. Diferente da expectativa. E aí eu fiquei um período lá, depois eu decidi que eu ia continuar minha formação, eu fiz prova, passei na residência em São Paulo, no INCOR, aí fiz 2 anos de cardiologia como residência de cardiologia, depois fiz mais 1 ano de arritmologia, então foram 5 anos de formação aí no caminho aí após a faculdade. Nesse período eu já era assim muito inquieto, né, como eu falei, e a minha sensação quando eu fiz a sub da cardiologia era que cada dia eu sabia mais de menos, né? Então eu começava a estudar coisas muito específicas, né? E aquilo mexia assim com minha inquietação. Sabia mais de menos, né? Pois é. Então eu sabia muito de uma coisa que era restrita e... Era sub-nichado. Pois é, eu estava estudando as questões das arritmias, as ativações elétricas. Aquilo tinha utilidade grande, onde eu fazia no ambulatório das pessoas que eu atendia. Mas quando eu olhava assim a amplitude do mundo, né? E toda aquela inquietação, eu falava, poxa, eu estou sabendo cada vez mais de menos e eu gostaria de ter conhecimentos um pouco mais amplos, né? Então, nessa época, eu já era envolvido com... Minha mãe tinha uma clínica de vacinação em Salvador, eu já participava de algumas decisões, de alguns fóruns. E eu tinha um irmão engenheiro que tinha entrado numa consultoria, uma consultoria bem famosa, uma multinacional chamada McKinsey Company. E ele fez um processo seletivo, eu estava trabalhando lá. E a gente conversando sobre o trabalho, parecia um trabalho super interessante, né? Então, um daqueles dias que você tem uma semana carregada na residência, né? Eu estava já na ritmologia. Aí eu abri o site lá da consultoria e mandei um e-mail para o processo seletivo. Falei, ó, vocês só aceitam um engenheiro aí para trabalhar aí, administrador, ou vocês aceitam um médico também para fazer o processo seletivo, né? E para minha surpresa, né? Eles falaram, não, a gente tem interesse em pessoas com background diverso, você é muito bem-vindo para fazer o processo seletivo. Aí eu estudei bastante, tinha muita coisa de aqueles cursos, testes de lógica, parecido com GMAT, né, com problem solving e tal, eram coisas que eu gostava, sempre gostei muito de matemática, de resolução de problema. Estudei, passei no processo seletivo e aí recebi uma oferta, né, então eu era residente, uma das minhas reflexões que eu fazia naquela época da residência, eu falava, pô, eu trabalho pra caramba e o que eu ganho aqui eu não consigo nem pagar a comida que eu como, né? E tocando serviço, né? A vida do residente é aprender, mas tocar serviço. E aí, de repente, eu consegui um emprego onde as pessoas iam me mandar 3 meses para eu fazer um mini MBA, um programa de Harvard na Holanda. Aí, eu tinha um bônus de assinatura e ia ter um cargo, assim, que parecia intelectualmente, assim, muito atraente, né? Muito estimulante, né? Então, eu pedi demissão, eu terminei a residência, estava no finalzinho da ritmologia, pedi demissão... Trabalhava no Oswaldo Cruz, em São Paulo, nessa época, lá na UTI, um emprego assim, sensacional. E eu pedi demissão para ir trabalhar na consultoria. E foi super interessante nesse momento. Era uma consultoria de quê, exatamente? A McKinsey ela faz uma consultoria estratégica. Ela tem um braço da indústria de saúde e de farmacêutica, que nessa época ele era muito incipiente ainda no Brasil, porque não tinha abertura de capital para hospitais, né? Então era uma época que as empresas, existia menos consolidação do mercado, ele era mais fragmentado e as empresas menores não costumavam contratar uma consultoria que era tão cara, né? Então os bancos, o varejo contratava, mas você tinha pouca coisa acontecendo da indústria de healthcare no Brasil, então eu terminei fazendo muita coisa fora do país, né? Você ficou inicialmente em São Paulo, na consultoria, ou já foi para a Holanda? Isso foi 2012, 2013, então a primeira reação lá que meus colegas falavam, poxa, mas você vai pedir demissão e você vai trabalhar no laboratório, vai ser representante. Eu falei, não é exatamente isso, é outro tipo de trabalho. E a resposta que eu dava era, olha,
eu recebi uma proposta de emprego para fazer o que eu não sei fazer, né? Não é todo dia que você recebe uma proposta para o que você não sabe fazer. Então vão querer me pagar por uma coisa que eu não sei Pelo fazer. seu potencial, né? Alguém achou que eu tinha o potencial ali, estava disposto a me dar uma boa posição. Eu falei, para o que a gente sabe fazer, a gente tem aqui muita oportunidade, se precisar eu volto. E aí comecei a minha carreira lá na consultoria, né? E passei 2 anos na consultoria. Fiz projetos na Holanda, no México, na Inglaterra, porque não tinha muito projeto de saúde acontecendo no Brasil, mas fiz também projetos no Brasil, assim, que foram super desconfortáveis, mas de muito aprendizado. Por exemplo, eu participei de um projeto de fusão de uma cachaça de Fortaleza com a Johnny Walker, né? Eu fiz a fusão da Coca-Cola, da Guararapes com a Solar no Nordeste, né? Então imagina eu com 5 anos de residência, né? Participar. A ritmologista, tocava um plantão UTI lá na rotina da UTI com um impacto enorme. De repente eu me vejo numa situação na frente do computador pedindo ajuda para tudo, porque eu não sabia fazer. Ou seja, teve que se reinventar, construir outras skills, né? Doido que alguém no processo lá tivesse uma arritmia. Aí eu sei fazer, né? Eu pudesse voltar para aquele lugar de conforto, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto, e isso foi fundamental, a gente vai chegar lá, mas isso me deu caixa de ferramenta para empreender depois, foi eu ir para um lugar que eu tinha uma perspectiva completamente diferente. E aí uma das coisas que aconteceu e ficou muito claro nas primeiras semanas, Daniel e Rafael, foi que eu me dei conta que a faculdade da gente, a residência, a profissão da gente, é quase uma língua que a gente aprende. A gente aprende a pensar de uma maneira que é muito parecida com nossos pares e não necessariamente ela funciona para outros escopos, para outros projetos, né? Então, algumas das minhas constatações assim, desse período, por exemplo, uma das coisas assim que ficou mais clara, quando eu me lembro do meu primeiro projeto, que eu sentei na mesa e falaram, olha, faz um slide aí de como é que você acha que vai ser a rota comercial, como é que a gente... Eu falei, tudo bem, eu vou estudar esse tema, volto aqui e faço. E a pessoa falou, não, faça como você acha que é. Depois a gente interage, volta, faz de novo. Então, tem aí o seu brainstorm, né? Que pessoal diferente. Contratar um ritmologista para fazer um negócio desse, faz aí do jeito que tu acha que é. Mas o que tá Aí tu traçando lá o traçado. interessante, viu, Rafael, que eu acho que é uma coisa fundamental, que vocês com certeza fizeram isso também, é que a gente começa a perceber que, enquanto profissional de saúde, a gente foi capacitado para estudar e fazer, e botar em prática, né? A gente nunca ouviu falar em conceito como produto viável mínimo na faculdade, né? Prova conceito, né? E o que eles estavam me propondo ali era, faça do jeito que você acha que é. A gente vai interagir com alguém muito mais sênior depois. E talvez em 2, 3 reuniões você demore o que você demoraria semanas estudando sozinho para aprender, né? Então esse é um conceito que a gente não tem, por exemplo. Isso é fantástico, isso é fantástico. Isso, Lucas, estimula a sua criatividade, o seu raciocínio, a sua abstração. A gente muitas vezes aprende uma coisa e replica, como você estava dizendo, né? E a gente não é treinado para pensar para além daquilo que está óbvio. Você sabe uma das partes mais difíceis que a gente teve na nossa trajetória de empreendedorismo no Gericlass? Foi o começo. Porque a gente não sabia como começar. Vamos começar com o Instagram. Aí vai o Instagram. A gente botou um nome, depois mudou para Gericlass. E aí a gente ficou, poxa, e agora vamos fazer um curso, bora. Aí a gente vai fazer o curso, vamos ensinar as aulas que a gente sabe e tal. E aí para a gente fazer esse curso foi uma novela. E constrói, e fica grande, e não sei o que, ainda está muito grande, está muito pequeno. E aí, demorou para a gente começar a começar e fazer. E talvez se a gente tivesse feito o mínimo produto viável, vamos fazer um teste, a gente... E outra coisa que eu vejo aí na sua trajetória, já você falando, é que você totalmente saiu, isso foi uma exemplificação do que é estar fora da zona de conforto, né? Era assim, era tudo menos conforto. Eu tinha essa sensação, Rafael, assim, de terminar os dias e eu falar, caramba, eu tenho pouquíssima utilidade aqui. E eu tenho qualidade, eu consigo gerar impacto, mas aqui eu não consigo, eu volto a ser uma pessoa júnior, né? Depois de fazer tantos anos. Mas quão desconfortável foi esse processo, foi útil também do ponto de vista de aprendizado, né? E você começa a se dar conta de todas essas competências ou habilidades, né? Uma outra coisa, por exemplo, assim, que me chamava muita atenção era perceber que enquanto médico, enquanto profissional de saúde, a gente está acostumado a só tomar decisões com informações exaustivas, né?
Você tá lá na visita, se não saiu o magnésio daquele dia, não saiu, você não toma uma decisão, né? A gente precisa de todos os pedaços do quebra-cabeça. E aí, de repente, você começa a conviver com pessoas que voltaram do MBA, essa posição que eu estava era a posição em que alguém tinha quando voltava do MBA, né? De Stanford, de Harvard, do MIT, do que fosse. Pô, visivelmente eram 80-20, né? Então, as decisões, muitas vezes na vida, isso vale para a vida pessoal, inclusive, da gente, mas precisam ser direcionais, né? Tem uma regra que se fala na consultoria, né? Que é um 80-20, né? Que talvez o tempo que leve para você conhecer 80% de determinado assunto, talvez para os 20% restantes você leve mais tempo do que você levou para os 80%, que é o conhecimento mais fácil acesso. E se você for esperar você ter exaustivamente esse conhecimento 100%, talvez você demore 5 vezes mais tempo para tomar uma decisão e para se posicionar em alguma coisa que precise de uma decisão. Né? Esse conceito ele é muito bom e ele existe em várias áreas da vida. Por exemplo, aprender idiomas, que eu gosto bastante, você tem essa mesma regra, né? Se você aprender ali, às vezes, 20% das coisas mais importantes, você sabe falar 80% do que você precisa. Massa. Eu tô curioso pro resto dessa história. Tem uma cauda longa aí. Tem uma cauda lá. Você estuda os primeiros 80% ali de comunicação e os últimos 20%, meu irmão, você espremer o restinho do caldo daquele limão. Mas aí você estava lá se reinventando a cada dia, aprendendo conceitos novos. 2013 isso. Indo em busca do conhecimento. Porque eu acho, Lucas, tanto para o médico como para qualquer profissional, eu acho que a principal característica é a habilidade de aprender. Sim. Né? Você está disposto a aprender. Não, eu estou diante disso aqui, eu vou aprender isso aqui. Ninguém nunca me ensinou, mas eu vou atrás desse conhecimento e vou atrás de aprender. Não existe um bom empreendedor, um bom líder, né, Daniel e Rafael, se não tiver um pouquinho de curiosidade, né? E generosidade. Eu uso essas duas coisas, né? Que é um paralelo que eu falo também para cozinhar, né? Agora que cozinhar tem que ter generosidade e curiosidade. Mas aí então você estava tendo que aprender coisas novas, coisas que ninguém nunca te ensinou ao longo de toda a tua trajetória, num local de total desconforto, zona de... E você estava morando nesses lugares? Tava. Aí eu devolvi um apartamento em Salvador, tinha 4 meses que eu não ia, né? Então eu fiz projetos grandes no México, na Holanda, projetos super interessantes, mas assim, eu voltava para o Brasil a cada 3 semanas, né? Era uma vida assim... E sua família? Eu não tinha, né? Quer dizer, não tinha filho, né? Tinha família, mas era uma época que eu era solteiro, eu não conhecia a Natália, minha esposa, não tinha filhos, então eu tinha maior flexibilidade. Mas uma das coisas que me levou também a rever essa profissão da consultoria foi porque eu gostaria de ter uma rotina que eu não tinha, né? Então se juntaram várias coisas, né, que me levaram, depois de 2 anos, eu falar, olha, um era a rotina de vida, né? O outro era a constatação que talvez eu tinha me exposto de uma maneira significativa a esse desconforto, me sentia capaz, eu tinha aprendido bastante coisa interessante, né? Então foram meses muito difíceis, mas muito intensos, né? Como vocês podem imaginar. E o outro ponto é que a minha escolha, eu acho que por ser médico, ela tem a ver com minha missão, assim, meu significado de vida está muito relacionado com a ideia de servir, né, de ser útil. Então, isso, por exemplo, tem um filho de 4 e de 6 anos. Assim, se tem alguma coisa que eu tento passar para eles quando eu levo eles na Florence, por exemplo, esse é o jeito que o pai de vocês descobriu de ser útil na vida, vocês precisam descobrir o de vocês, né? E às vezes na consultoria, como eu não conseguia estar sempre no mercado de saúde, eu teria que estar viajando o tempo inteiro, às vezes eu fazia projetos que meu sentimento era que, pô, isso aqui ele é importante, mas isso aqui é sobre dinheiro, eu não estou necessariamente contribuindo para o mundo ser melhor, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Se fosse sobre um refrigerante ou sobre uma batata frita, do que fosse, eu podia fazer projeto de tudo isso, mas no final, pô, não é onde eu gostaria de estar empregando minha capacidade, meu tempo. Então, depois de 2 anos na consultoria, eu tomei a decisão de sair, já pensando em empreender. E o que foi que fez te direcionar para empreender em hospital de transição? Já foi isso logo na saída? Onde foi que você viu essa lacuna no mercado? Onde foi que você viu essa oportunidade?
onde você enxergou essa necessidade do mercado, porque a gente vai falar aqui um pouco de hospital de transição, que é um conceito que muitos, talvez, que estejam nos assistindo, nos ouvindo, não conhecem, ou se conhece pouco, Sim. né? E eu imagino que lá atrás, quando você voltou, ainda era muito menos conhecido, né? Me conta um pouquinho aí do que te direcionou para isso. Você abriu logo a Florence ou fez uma distribuidora de cachaça antes? Eu passei, Rafa, assim, um ano estudando um pouco as ideias, as teses, mas eu já tinha ideia de fazer alguma coisa relacionada ao idoso, né? Então, a residência de cardiologia no INCOR, ela é super carregada de terapia intensiva. No R2 a gente dá em torno de 90 plantões, né? E eu sempre trabalhei muito em UTI, gostava muito de UTI, gosto ainda, né? Então, essa é uma das coisas que eu sinto falta, inclusive. E quando eu dava um plantão na UTI, para mim era muito nítido que, às vezes, 20%, 30% da UTI talvez pudesse ser cuidado em outro modelo de cuidado, né? Então, eu acho que eu já tinha um olhar muito aguçado no sentido de questionar os modelos de cuidado, né? Então, quem que já trabalhou em UTI sabe do que eu estou falando. Às vezes você está num plantão noturno, no meio da noite, alguém bate no conforto e fala, ó, vai subir um paciente da emergência, e você fala, tudo bem, vamos receber o paciente. Quando você vai pegar o caso, às vezes é um paciente idoso com uma demência FESH7, sei lá, assim, sem interação cognitiva há anos, e que o pré-hospitalar entubou esse paciente, está entubado na emergência, tem que ir para a UTI. Infelizmente, cenário mais do que comum. Pois é, então, às vezes eu chegava na UTI, tinha 20%, 30% da UTI, e eu falava, pô, essas pessoas poderiam estar sendo cuidadas de outra forma, né? E era muito claro que, às vezes, o que eu fazia de mais valioso no plantão, às vezes, era flexibilizar um horário de visita, fazer uma reunião familiar e convidar os familiares a dormir sobre alguma decisão difícil, ou sobre aquele processo de luto, né? E às vezes eu voltava no dia seguinte e estava tudo diferente, né? Alguém tinha passado um catéter, dialisado e tal. Eram muitos pacientes que tinham indicação de discussão de pertinência de cuidado, né? Então eu percebia que tinha algum desencontro naquilo ali, né? Em paralelo a esse processo, eu vivenciei o falecimento de minha avó. Então, minha avó, a mãe de minha mãe, era uma pessoa assim, muito próxima, tinha uma demência já assim, avançada, uma artrite reumatoide com fratura de vértebra, tinha uma condição bem limitante. Quando minha avó adoeceu, a opção de minha família foi da gente mantê-la em casa, né? Então, minha avó era uma devota grande de Santo Antônio, então era as minhas tias cantando aquela trezena de Santo Antônio em casa, o glorioso Antônio, sempre tinha um cheiro de bolo, de café. Ela lembrava, às vezes, de alguma história que a gente não sabia mais se era verdade, se era um delírio. A gente chorava, a gente dava risada, se abraçava. E eu vivi isso ali durante 10 dias, 15 dias, né, esse processo de despedida, com muito amor, muito afeto, e era uma condição que era igual, às vezes, o paciente que eu tinha visto no UTI na semana anterior, às vezes entubado, às vezes dialisando, né? E aquilo me levou para um lugar de falar, poxa, existe uma forma de cuidar das pessoas que ela não é necessariamente mais cara, porque era muito mais barato estar em casa, que ela endereça a necessidade dos familiares e do paciente, que envolve muito amor, muita utilidade no sentido de servir envolvido, e que o mercado não faz. Então, existe uma lacuna no mercado, né? Tem pessoas que são tratadas em determinada forma, que existe aqui um ganha-ganha-ganha, é mais adequado para a família, para o paciente, e é mais barato, e isso não está sendo feito, né? Então, isso foi uma das coisas que me mostrou, disse que uma coisa importante do empreendedor é você escolher um problema do mundo para resolver, né? Então, começou a se delinear ao meu redor, assim, olha, tem um problema aqui, tem uma oportunidade, algo muito claro. O dinheiro está no problema, né? Como? O dinheiro está no problema. E resolver o problema. Tá, em resolver o problema. E, pô, isso aí junta, assim, tem um dinheiro de você resolver o problema e tem você materializar uma utilidade, né? Quanta gente você pode impactar com isso, assim, eu estava falando um pouco de meus filhos, mas essa jornada aí durante 10 anos de empreender, para mim foi meu contato, por exemplo, com a espiritualidade, né? Minha dimensão hoje de espiritualidade, que não sou uma pessoa super religiosa, ela está muito ligada à natureza, que é onde eu me sinto pequeno, e ao meu trabalho, né? Porque quando eu vejo o trabalho que é realizado na Florence, a minha reflexão é, olha, se eu morrer amanhã, eu ajudei a construir algo que vai impactar a vida de pessoas que eu ainda nem conheço, né? Por muito tempo. Eu ajudo essa comunidade, seja de Recife ou de Salvador, a ser um lugar melhor, né? Eu vou ajudar gente que eu ainda nem conheço. Então, isso te traz para um lugar de transcendência, né? O Atto Brooks fala, né, que
Espiritualidade tem a ver com get later, né? Se sinta pequeno diante de alguma coisa, seja da natureza, seja do trabalho. Então, para mim, se encontraram várias coisas, né? Empreender, a questão de resolver um problema, uma aspiração financeira de alguma coisa que sim, remunerasse bem, mas uma outra dimensão também de servir, de espiritualidade. Então, foi o seu Ikigai. Ikigai, eu ia falar exatamente isso. Eu tenho um quadro com Ikigai no meu escritório, né? Na minha sala tem um quadro com Ikigai, porque foi exatamente essa definição que eu encontrei. Então, essa ideia surgiu um pouco a partir dessa constatação, né? Tem outra história interessante, assim, de UTI, que eu era plantonista do UTI e aí interno uma paciente com uma VCH e você estratificava lá pelo ICH inicial da paciente, era um ICH, assim, super elevado, assim, era tipo, acho que 97% ou 100% de mortalidade em 30 dias, né, do score prognóstico. E aí eu tô na UTI de plantão, chego na beira do leito, tá a filha da paciente, ela me chama, doutor, minha mãe tá aqui balbuciando, mexendo a boca, eu tenho certeza que ela quer tomar café. 1h dessa da manhã ela já tinha tomado umas 5 xícaras de café. Eu quero dar café para ela. Aí eu vou lá no conforto médico, aí pego a garrafa de café, aí molho uma gazezinha. Eu acho que é café mesmo que ela quer. Molha a boca dela com café. Eu tenho certeza que ela vai perceber que você está aqui e vai se sentir cuidada por você. Ela vai sentir que você está aqui. Aí fiz exatamente. Eu não tinha nenhuma dúvida que eu tinha que fazer isso, viu, Daniel e Rafael? Aí tinha uma coordenadora da UTI lá, uma enfermeira bem brava. Aí ela me fez uma advertência. Falou, você pegou a comida do conforto médico. Ele pegou da paciente mais de uma advertência. O paciente estava em dieta zero e você deixou da... Gravíssimo, viu? E eu falei, pô, não tenho dúvida que assim... O que eu tinha que fazer era isso aqui. Independente da advertência, você tá de consciência. Mas essa paciente ela vai... Você devia receber a advertência se não tivesse dado. Pois é, eu tô cuidando da paciente da filha que tá ficando, né? Então, essas vivências com essas constatações e tal, me levaram para esse lugar de pensar em alguma coisa para o idoso. A Florence nasceu inicialmente muito voltada para a questão do fim de vida, mas já fazendo reabilitação. E aí eu comecei a testar a ideia, né? Então, o que é que eu fazia aí nessa época aí, quando eu comecei a ter ideia, né? Então, eu comecei a ir nos planos de saúde e falar, olha, estou pensando em fazer isso aqui. Faz sentido para vocês, né? Se isso existisse hoje, vocês tomariam esse serviço aqui. Comecei a entrevistar os geriatras lá de Salvador e os oncologistas, né? Como é que vocês veem isso aqui, né? Comecei a entrevistar... Antes de você criar o teu MVP. Antes de criar, eu estava só reunindo informação, né? Para mim ficou claro, e aí a consultoria me ajudou muito, né? A eu entender que, como a maioria das coisas na saúde, é um processo de venda complexa, né? Então, eu tinha 3 ou 4 stakeholders que são os tomadores de decisão, né? Então, quem paga a conta é um cliente, o plano de saúde, o paciente e a família é um cliente, o médico assistente é um cliente, o hospital é um cliente. Então, são 4 stakeholders aí, e eu comecei a testar a perspectiva de todos eles nesse momento, né? Então, eu fiz um monte de entrevista e viajava para São Paulo, tinha uns hospitais de retaguarda que não são transição. E tu tava vendendo como nesse meio do caminho, hein? Eu dava um plantão de 15 em 15, aí eu pagava minhas contas, morava em casa ainda e falei, olha, eu vou investir nisso aqui, né? Então, foi mais ou menos como eu fiz. Foi a época que eu saí da consultoria, então eu assumi um emprego. Primeira coisa que para mim ficou claro, assim, foi um momento muito difícil, né? Porque eu falei, pô, perdi 2 anos, cara. Eu voltei aqui para dar plantão e a galera volta recém-formada aqui, né? Meus colegas estão todo mundo nos cargos de chefia e tal. E eu fiquei 2 anos lá. Batia na Holanda. Batia o sentimento, às vezes, que no empreendedor acontece. Altos e baixos. Altos e baixos. Será que eu perdi 2 anos? Exatamente. Era exatamente isso, né? Eu falava, pô, será que eu perdi 2 anos? Eu vou voltar para fazer a medicina exatamente como era antes, né? Então foi um período assim da angústia muito grande, assim. Minha mulher foi muito desconfortável. E o processo de pedir demissão, quando eu decidi pedir demissão o processo seletivo da McKinsey é dito como o processo mais difícil do mundo, né? Assim, as universidades mais famosas aplicam e 2-3% das pessoas passam, né? Então era um emprego assim muito desejado, que eu estava pedindo demissão, devolvendo um monte de benefícios que eu tinha, carro, não sei o que lá. E para começar do zero, dar plantão, um hospital que eu não comia nem a comida de lá, que era uma comida ruim. O colchão ficava no chão, né? No plantão, aquele plantãozinho que o colchonete você desobra, pega do sofacão e bota no chão. Peste. E eu falei, caramba, fiz uma besteira, cara. Esse negócio aí eu fui ser curioso demais. Mas toda uma bagagem bem grande. Pois é, mas depois
ligando os pontos, né? Isso me deu régua e compasso para eu estruturar. Hoje é fácil, né? Mas eu imagino aí. Quem olha, né, de trás e fala, pô, acertou na mosca. Não sei. Se não tivesse. Ninguém Meus baixados da mosca, que não tava nem sabendo o que tava acontecendo. Tem outra história para contar aí de quando começou a empresa, assim, né? Pô, não dormia, assim, eu. Mas como foi que tu abriu o primeiro lugar, hein? Pô, pois é, e você. Eu tô curioso demais. Você foi entrevistar os stakeholders, ver se fazia sentido aquilo. Porque talvez na sua cabeça fizesse sentido, mas uma coisa é fazer sentido na sua cabeça, outra coisa é fazer sentido para o mercado, para o público, né? O PowerPoint e o Excel aceita qualquer coisa, né? Então, a gente... e esse entusiasmo aí do pai da criança. Então, eu testei bastante isso, né? E essas instituições que eu falei em São Paulo, às vezes eu fingia que ia internar minha outra avó, né? Falava, ia conhecer como é que era. E aí eu fui descobrindo que, como toda boa ideia, muitas vezes já existe parecido em algum lugar, né? E aí descobri que esse era um modelo que já existia na Europa, né? E aí comecei a dar nome para isso, que era o que na Europa a gente define nos Estados Unidos como hospice, cuidados paliativos de fim de vida, e post-acute care, né? Que nos Estados Unidos a gente tem o long-term acute care e inpatient rehab facility, né? Então eu falei, olha, é isso que eu estou pensando em fazer, que tem a ver com minha avó, tem a ver com reabilitação, com pós-UTI e tal. Isso se chama no Brasil, transição de cuidado, que é um nome ainda muito incipiente, as pessoas ainda fazem muita confusão com retaguarda, que é completamente diferente. Retaguarda é manutenção, se aproxima mais do ILPI, e transição são para pacientes com plano de cuidado começo, meio e fim. Mas aí falei, pô, eu quero fazer um negócio, mas esse negócio ele precisa de um lugar físico, né? A gente nasceu com 37 leitos, eu não venho de uma família rica, não tinha dinheiro para fazer a construção, eu falei, como é que eu faço agora, né? Eu falei, será que não é melhor fazer alguma coisa que não seja tão intensiva em capital, né? Mas eu tinha muita convicção, assim, a visão para mim era muito clara, assim, né? 2 anos antes da Florence existir, tinha um croquis do arquiteto que ficava no meu guarda-roupa, eu acordava e dormia olhando para aquilo e aquilo já existia dentro de minha cabeça, né? Talvez esse seja uma das principais competências do empreendedor, essa intuição, essa visão, né? Talvez o Jerry Clay já existia dentro de você no desenho, né? Visualizar, isso é muito, muito importante que você falou agora, e talvez seja muito bom para todo mundo que está ouvindo a gente fazer isso com sua própria vida, sabe? Sim. Onde eu quero estar daqui a 5 anos. E você vê aquilo que você queria que acontecesse. E você ter a visão clara faz você caminhar em direção a ela. É como o MEPA. Exato, eu concordo. Sim, os médicos, a gente não faz isso. Não faz. A gente não está acostumado. Da mesma forma que a gente faz um planejamento estratégico de uma empresa, a gente precisa fazer pessoal. Pessoal. Eu casei com Natália, minha esposa é fisioterapeuta, ela morava no Rio. Aí numa viagem dessa da consultoria, a gente se conheceu e tal, aí ela, depois de um ano namorando, a gente decidiu casar, ela veio para Salvador, ela tinha um estúdio de pilates no Rio. Aí eu sentei com a Natália, estava saindo da consultoria nessa época, tudo fresquinho, e converso exatamente com isso, Rafa. A gente pegou uma cartolina, aí plotei um Google Maps, saindo ligando para os estúdios de pilates, botando as bolinhas conforme a faixa de preço. Aí sentei com ela. Nath, onde é que você quer estar daqui a 5 e 10 anos? Olha para isso. Quantos turnos você quer trabalhar por semana? Quanto dinheiro você quer ganhar? Quantos filhos a gente pensa em ter? Porque não dá, pô. Se a gente pensar em ter 3 filhos, você quiser trabalhar 10 turnos, ganhar bastante dinheiro, e você achar que o seu pilates ele tem que ser o maior do Brasil, assim, a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? Talvez os meninos cresçam aí com menos presença da gente do que a gente gostaria, né? O que é importante? Você quer ser o maior, o melhor, reconhecido como a boutique, o melhor. Onde é que você quer chegar? Você quer trabalhar os 10 turnos de semana? Quantos turnos você quer? Mas talvez isso aqui seja compatível com essa renda aqui que você está aspirando. Então, a gente não faz isso, Rafa. Esse é um planejamento tão importante. Eu chego e fico nervoso e me arrepio todinho. Porque isso aí muda a vida. É a visão. Veja, tem aquela música de Zeca Pagodinho, né, que o empreendedor não pode seguir. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Você não pode se deixar. Olha, se levar, olha. Se deixar a vida, você vai ser levado certamente para. Não é o caminho que você pensava que. Até Tiger Woods já falava, né? O pessoal pergunta, você tem muita sorte. Ele fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Também. A gente precisa decidir, né? Precisa ter uma palavra muito legal que o
o Guilherme da Conexa usa, eu ouvi um podcast dele recentemente que chama intencionalidade. Essa palavra eu adoro. É da vez, né? Pois é, a gente precisa ter A gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. tudo. Senão a gente fica... A vida toda eu escutei meu pai dizendo o seguinte: você tem que ter uma meta. Meu pai, todo começo de ano, ele pegava um caderno e traçava grandes metas. E depois ele quebrava em pequenas metas. Ele faz isso até hoje. E aí eu vi ele fazendo aquilo e disse, rapaz, isso é impressionante. O poder é muito grande disso aqui. Sim. E aí eu tinha metas a minha vida toda, eu fiz isso. Aí eu quero passar no vestibular tal, eu quero entrar em tal faculdade, depois eu quero fazer tal coisa. Isso tem um pequeno problema que começa a acontecer, você começa a viver muito no futuro e às vezes atrapalha um pouco. Então tem que ter um equilíbrio aí, né? E aí, quando eu vi, isso muda a vida da pessoa, porque você consegue ver para onde você está indo. E aí o que ele dizia é o seguinte: se você sai de casa sem um destino claro, qualquer lugar serve. Sim. Se você vai para a feira e vai comprar qualquer coisa, você volta para casa. Aquela história de Alice no País das Maravilhas. Você vai se encontra com... E aí, para onde você quer ir? Não sei. Então, se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E muita gente vive assim, viu? Muito médico vive assim. Parece simples, né, Rafa? Mas assim, as pessoas muitas vezes não fazem escolhas conscientes, né? Elas não param para analisar. E sobre a disputa... Escolher é uma escolha. É uma escolha. E outra, e a desculpa é, eu não sei o que eu quero. Eu não consigo tomar decisões, eu não consigo ter a visão do que é exatamente o que eu quero. Talvez isso tenha acontecido com você em muitos momentos. Pô, o que é que eu quero exatamente? Você passou o ano sabático, você voltou da consultoria, passou um ano pensando, mentalizando, escolheu dormir no colchonete, mas escolheu ter tempo para, assim... E o super importante, acho, disso é que, assim, e todo mundo que está ouvindo a gente agora, talvez essa seja a mensagem mais importante, é que, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, a gente não é estimulado a pensar nisso. Não. A gente não é acostumado ou treinado para ter estrutura de pensamento nem de comunicação. Então é uma coisa simples, cara. A gente faz 5 anos de residência, como eu fiz, e você termina a faculdade e a residência sem saber como é que o paciente que entra naquela porta avalia você durante a consulta. Quais são os pontos de contato que você não pode deixar de ter? Exato. O que é valor para aquela pessoa, né? Então, a gente não tem estrutura, né, de pensamento, de organização disso. É muito sequencial. É piloto automático. Exatamente. A gente vive, se a gente não tomar cuidado, a gente vive no piloto automático. Feito aquele clique no filme. Então você parou para pensar, você parou para ter reflexões. Às vezes vinha aquele sentimento de que talvez não ia dar, porque o empreendedor tem no mesmo dia tem momentos que eu estou eufórico, tem momentos que você está pessimista, você tem momentos... Né? É uma montanha-russa de emoções. É mais resiliência do que tudo. Né? Exatamente. Persistência ganha de tudo. E só para a gente concluir o negócio da meta, da visão e tal, hoje a gente tem uma mentoria, como eu falei. E essa mentoria, hoje a gente tem quase 80 mentorados já, quase na maioria geriatras, e que muitos deles, a coisa em comum é que todos sonharam em atender pacientes idosos, sonharam em ter seu consultório, e aquilo ali não se materializa da forma correta. Falta ferramentas para chegar até lá. E é isso que a gente trabalha muito lá na mentoria, trazer essas ferramentas, instrumentalizar e colocar a pessoa, as habilidades que ela precisa para alcançar. Para você ter ideia, a aula dessa semana vai ser agenda. Por isso que eu vi você mexendo ali na agenda. Sim. Hoje eu vou ensinar o pessoal a usar a agenda, porque tem gente que não usa nem a agenda. São coisas... parecem óbvias, e o legal é que quando a gente interage com outras áreas, isso aparece como coisas, às vezes, não, se você conversar com alguém que fez engenharia mecânica, eu tenho um exemplo em casa, meus irmãos, e que o cara fez um MBA fora, tem coisas que são óbvias e que a gente não são. Então, assim, essa mistura, esse conhecimento cross-indústria é fantástico. Tem um bom exemplo, né? O checklist do Atul Gawande, né? Para quem nasceu o checklist cirurgia segura, né? O cara vai lá, pega a aviação civil, que é um lugar onde nada pode dar errado, e fala, aqui nada dá errado, porque tem processo redundante, existe checklist e leva para o centro cirúrgico, né? Daí você muda a história de infecção de catéter, de segurança, cirurgia segura, um monte de coisa. Então tem muita coisa para ser aprendido cross-indústria e que a gente não tem. Que é isso que a gente está fazendo agora. E quando a gente fica, Lucas, no nosso mundinho, na nossa redoma, né? E da nossa bolha de médico, convivendo com médico, com os vícios que a gente carrega da nossa formação, e a gente não fura essa bolha, não vai atrás de tentar entender, de aprender sobre marketing, sobre
negócios, sobre networking, escutar o seu paciente. Não toma risco, né? Não toma risco. Não toma risco. É uma aversão a risco tão grande que paralisa as pessoas. Então, fique atento à jornada do seu cliente, do seu paciente, de ouvir feedback. Nada disso a gente aprende ao longo da nossa formação. Eu adoro essa expressão, Rafa. O médico é risk averse, né? Risk averse. Então, se você não toma risco, você não inova, você não sai de sua zona de conforto, né? Um outro tema assim, super importante que o médico tem muita dificuldade de lidar se chama falibilidade. Você precisa ser falível, se entender como falho, como passível de falir, de errar, de reconstruir. Eu vou lhe dizer uma fragilidade minha agora, viu? Particularmente quando eu me formei e que eu terminei geriatria, eu já tinha terminado, fiz residente de geriatria, e eu terminei, eu tinha uma aversão a risco absurda. E eu tinha A maioria das pessoas. Né? E uma sensação de que se eu falhasse, o mundo se acabava junto comigo, sabe? Eu implodia e ia acabar o mundo. Eu não aceitava errar. Era assim, eu não posso errar. Então eu estudava desesperadamente, eu me dedicava de uma forma... Pessoal enorme. Um custo pessoal absurdo. Eu me lembro num rodízio, que eu vou até contar essa história, eu estava com o Dr. Frank Ferris, talvez você conheça ele, não sei, é um paliativista americano, canadense, que eu fui rodar com ele lá nos Estados Unidos, e eu estava dizendo a ele, eu me dedico muito aos meus pacientes, eu faço consultas longas, eu fico até tarde, eu não deixo de dar toda a atenção que eu preciso para o meu paciente. Sabe? E eu com orgulho disso, sabe? Eu estava falando assim, me pabulando. Aí a resposta deles foi, eu pensei que ele ia me dar parabéns, bater nas minhas costas, ele disse, e sua família? E sua vida pessoal? E o que é que você faz quando você... Aí eu disse, estão em segundo plano. E ele me deu uma bronca terrível, sabe? Ele disse, presta atenção na sua vida, porque isso vai lhe engolir. Sim. Então eu comecei a entender. E aí foi quando eu comecei a entender, poxa, eu posso errar, eu posso falhar. E isso eu passava muito para meus residentes, eu disse, gente, é o seguinte, vocês vão errar. Mas eu tenho medo de errar. Eu disse, tem, e você vai errar. E alguém é possível que morra, inclusive, por causa da sua falha. Mas faz parte. Infelizmente, nós somos homens, nós somos seres humanos falíveis. A gente tem que minimizar o máximo. Para. Se você está curtindo esse podcast, aqui no link da descrição tem um grupo do WhatsApp Oficina de Maestros. A gente tem esse grupo para geriatras empreendedores de todo o Brasil. Hoje é o maior grupo de geriatras empreendedores do Brasil. Só para você ter ideia, tem agora, enquanto a gente está gravando, 631 pessoas, médicos que têm o direcionamento de fazer crescer o seu negócio, o seu consultório. Então, entra lá e se inscreve. Agora, Lucas, você falou aí de uma característica da pessoa que quer empreender, ela ela não tem tanta aversão ao risco, né? Tomar risco faz parte de empreender. Claro, você não pode tomar riscos descontrolados, insanos. Você tem que ter um risco calculado, planejado. Perda máxima, né? Perda máxima, calcular. Adoro perda E calcular. aí você falou que você viu que existia uma lacuna, você procurou fazer uma pesquisa para ver se a sua ideia não era um devaneio da sua cabeça, se ela tinha, de fato, plausibilidade no mercadológico, não sei se esse termo, plausibilidade mercadológica... Numa linguagem hoje de empreendedor, se tinha market fit, se o produto encaixava. Boa. Mais um meu dicionário, então, aqui agora. Ele gosta de coisa em inglês, viu? E adora. Anglicismos, né? Anglicismo. Mas eu, pelo que eu estou entendendo aqui, você tomou um baita risco, né? Porque você... Meu irmão! Porque você não montou uma clínicazinha qualquer. Você acreditou muito na sua ideia, você viu que tinha espaço, que tinha lacuna, que era um problema que você poderia solucionar. Como é que foi essa história? Eu ainda vou escrever um livro para contar, porque foi assim, talvez se eu voltasse 10 anos e olhasse para mim mesmo hoje, eu ia falar, pô, você era bem maluco, né, no meio da terra da massa. Porque o que foi, o outro lado disso é que eu estava muito convicto, né, de que existia um problema e de que eu estava capacitado para resolver. Mas o que aconteceu, assim, né? Então eu estudei exaustivamente a ideia, o modelo, mas para
botar de pé, no final era uma mistura de um serviço de saúde com um investimento imobiliário. Porque como é que eu ia fazer um hospital com 40 leitos, como foi a gente, sem dinheiro, e nenhum construtor, nenhuma empresa imobiliária quer alugar alguma coisa para uma empresa que não tem track, não tem história, né? Você não sabe se vai dar certo, né? A maioria das empresas quebra no primeiro ano, né? E se alugasse, a taxa de risco ia ser enorme, né? Porque a taxa de retorno é proporcional ao risco que você tem, né? Então eu falei, pô, como é que eu faço agora, né? Aí, resultado, passei o chapéu em casa, assim, pedi empréstimo para pai, mãe, irmão. Me juntei com outros 2 sócios, que eram pessoas que eu admirava intelectualmente, que além de dinheiro tinham capital intelectual e competências complementares às minhas. E aí fui atrás de banco, de uma agência de investimento para empreendedores, né? Aí, nesse momento aí, eu entendi o que é o tal do Risco Brasil, né? Porque era uma época que como muitos períodos do Brasil, você tinha taxa de juros aqui mais alta, juros Estados Unidos flat, e você falava, pô, por que as pessoas não mandam dinheiro para o Brasil, né, para render, sei lá, 15% agora na Selic e prefere deixar lá do Tesouro 2%, né? 2%. Aí você entende o que é o tal do Risco Brasil. Eu vou trazer um exemplo para você, né? Eu tinha uma ideia, tinha estudado tudo, a gente foi para o Desembahia, que é o Banco de Desenvolvimento, a agência de fomento do Estado da Bahia, né? E levei um projeto, tudo certinho. Levei as cartas dos convênios, né, querendo contratar o projeto, e o banco falava assim, esse projeto ele é inviável. Ele não se sustenta de pé. Sério, bicho? Eu estudei isso aqui durante anos. A gente está caracterizado como um modelo de inovação. Essa verba é uma verba, inclusive, a fundo perdido. O banco não vai nem responder por isso aqui. É uma inovação, é em saúde, está capacitado. Eu tenho carta de intenção das operadoras ser meu cliente final. Não, está errado. Esse negócio não para de pé. Imagine. Ou situações como... para a gente liberar um dinheiro aqui, a gente precisa da licença ambiental. Aí você vai no órgão ambiental. Para eu dar a licença ambiental, eu preciso que o prédio esteja pronto. Mas para o prédio estar pronto, eu preciso pegar o dinheiro no banco, que precisa da licença ambiental. Então, referências titulares, né? Parecia uma sinuca de bico. Então, aí você começa a entender, né? O que é que a agência de fomento, por exemplo, ela existe para fomentar o pequeno empreendedor, quem não tem acesso a capital, que são pessoas que estão começando, e não as grandes empresas, né? Então, quando você tem um empreendedor qualificado, um problema, uma tese robusta, e você dá colateral, inclusive, para o dinheiro, garantia, e aí você não tem o Estado, né, fomentando isso, então... Aí a gente mudou de banco e conseguiu depois no final com o Banco do Nordeste. Mas por que eu trago isso aqui, né? Para mostrar que uma outra dificuldade ela está posta externamente. O ambiente da gente, as burocracias, os processos, eles não foram feitos. Não são favoráveis. Essa realidade tem mudado um pouco. Por exemplo, em Recife a gente já encontrou um ambiente assim muito mais pró-negócio, né? Por parte da prefeitura. Então a secretaria aqui foi diferente da realidade que a gente viveu há 7 anos atrás. Mas essa é uma dificuldade enorme para o empreendedor, né? Você tem poucos estímulos do ponto de vista de estrutura da sociedade para isso, né? E aí você começa a entender essas complexidades, o que é o Risco Brasil. Mas aí, no final das contas, a gente tomou parte do dinheiro do banco, outra parte de empréstimo, construímos a clínica. Do zero? Do zero. Do terreno. Do zero. Eu comprei concreto mais barato que o metrô de Salvador. Eu fazia as planilhas de equalização da obra, né? Porque, era o real que tinha ali, e cada real gasto ele tinha que se traduzir em valor, né? Então era tudo ou nada, assim, né? Ou ia dar certo, ia dar errado, a obra tinha que ser no custo. Teve uma obra que estourou 2% do custo, né? Uma coisa... Caramba! Muito incomum em engenharia, né? Muito incomum. Foi super em cima. Aí inauguramos, tivemos um paciente 15 dias, depois 30 dias sem paciente, cara. Eita, Esses 30 dias. Cara, eu não dormia, eu acordava de noite. Eu tinha um soluço, eu soluçava de espécie, eu ficava 72 horas soluçando, cara. Eu tomava Ampliquitil. Eita, gota. Tudo você imaginar, procinético, Ampliquitil, soluçava, era estresse. Assim, eu terminava depois de 3 dias com os intercostais assim doendo. Aí eu falava, Natália, a gente devia ter comprado uma casa pra morar, ao invés de a gente comprar um apartamento e construir a clínica. Aí você falou, pô, a ideia é boa, é sensacional, existe em outros países, mas a gente chegou antes do tempo. Nordeste talvez seja mais conservador, as pessoas não estão preparadas para discutir o tema de fim de vida, de reabilitação e tal. Então, assim, um estresse assim, enorme. Fosse macho esse. E no final, assim, uma outra certeza de empreender é que custa uma certeza, receita é uma incógnita, né?
Então, assim, o custo vai chegar lá. Se você tem empregado, se você tem aluguel, se você tem prestação de banco, agora a receita, você nunca sabe. Então, assim, é preciso ser conservador, né? Nas projeções. Né? Mais uma vez, a planilha aceita qualquer coisa, né? Então, realmente, eu falava, pô, se ficar mais 6 meses assim, eu vou morrer antes de nascer aqui, né? Porque eu não tive nem tempo de testar o que vai provar. E aí as coisas depois começaram a acontecer, né? A gente começou a credenciar os convênios, assim. Uma coisa que foi muito importante, Daniel e Rafa, foi engajar esses stakeholders de maneira precoce, né? Então, eu voltava no convênio e falava, ó, lembra aquela reunião que a gente teve 5 de setembro de 2015? Isso em 2017. Foi fundamental aquela reunião. Eu abria na página da agenda, estava anotado lá a região. Eu fiz aquilo que você falou que era importante para você, está pronto. Agora não dá para você demorar aqui 1 ano para você me credenciar. Né? Foi muito importante. Eu criei a solução. Foi decisiva aquela reunião. E tinha de fato sido, né? As pessoas que eram importantes na cidade, né? Os Daniéis, Rafaéis, eu falava, olha, tem alguém que você quer indicar aqui para participar desse processo seletivo, né? Porque tem um trabalho de você engajar a comunidade, é muito legal quando o seu sucesso passa a ser o sucesso de todo mundo que apostou naquilo, né? E quando você está trazendo uma solução para a cidade, então isso é muito importante, né? Então, se eu tenho alguém lá que foi indicado por Daniel, o Daniel ele participa desse serviço, né? Ele contribuiu e genuinamente contribuiu, né? Então, ligar essas pontas, entender quem são as pessoas importantes, a quem você está ali para servir, isso é super importante, né? E o negócio da gente tem um convênio, tem um paciente de família, tem um médico assistente, né? Então, articular isso e de maneira genuína, né? Que você tenha conforto, que você está trazendo valor para a cadeia, isso é muito importante, né? E exige também uma habilidade de você estruturar o pensamento de uma maneira estratégica e concatenar essas ações todas, né? Sem dúvida. Mas aí você abriu. Qual foi o ano que a Flores... Quando é que deu certo? Eu só vi a parte que tá tensa, que eu ainda tô tenso aqui, chega eu ficar calado. Quando, de fato, a Flores foi inaugurada? A gente inaugurou em 27 de abril de 2017. Tivemos, assim, 3 meses, assim, super difíceis. Todo mundo fracionando comprimido na farmácia, né? Então, sem paciente. Tivemos uma primeira paciente, assim, que foi fantástico, assim, Dona Laura, lembro até hoje. Paciente com 90 anos, uma síndrome mielodisplásica, internada há 60 dias na UTI, recebendo transfusão a cada 3 dias. Tinha feito já uma trale, edema pulmonar e ficava na UTI, porque fazia dispneia, precisava usar medicação e transfundindo sem perspectiva de transplante, sem nada, né? Então a gente leva para Florence, reúne com a família, conversa um pouco sobre o prognóstico, pede que eles durmam sobre o assunto, se faz sentido a gente estar transfundindo eternamente e como é que vai ser a vida da Dona Laura ali para frente. Convida aqueles familiares a, se Laura pudesse se expressar naquele momento, o que é que ela colocaria naquela reunião, qual seria a vontade dela, ou como é que ela gostaria de conduzir aquela situação. E essa família dorme sobre o assunto, a gente se reúne depois de 2, 3 dias e a gente opta por não estar transfundindo mais a Dona Laura, mantê-la no quarto com os familiares. Todos os dias ela descia para o jardim acompanhada das filhas e faleceu no momento que os filhos estavam ao redor dela fazendo uma oração, né? Ela era chamada como a rainha, né? Eles se referiam a ela, né? E aí a gente falou, putz, esse negócio, a gente nasceu para fazer isso. Rapaz, eu chego e me arrepio quando eu lembro assim, eu falo, pô, aquele negócio que estava lá no croquis, no armário, ele existe de verdade, assim, sabe? Aqui eu consigo me conectar por isso. Isso se concretizou, né? Esse sonho. Aqui a gente consegue ser útil e servir as pessoas e é isso aqui. Ela veio da UTI. Ela tinha 60 dias sem ver a luz do dia. Ela desce todos os dias para o jardim. Ela faleceu lá da família. E quando a gente chegou no quarto, 10 minutos depois lá do processo de óbito, as pessoas, mesmo diante de uma dor enorme, pedem para abraçar a gente e agradecer, né? Então, assim, falei. Então, aí vem a parte, né, Rafa, de a gente falar, pô, a gente é difícil, muita pedra para quebrar, mas a gente nasceu para fazer isso aqui. Aí, e nesse começo, tu chegasse a dar plantão na Flores? Cara, eu já fiz higiene terminal do leito, né? Então, assim, o que tinha faltado, tinha que limpar um leito, eu tava lá no fim de semana, eu pronto, me dei aí, eu vou fazer aqui. Aí passei os produtos, passei a vassoura, eu tava de plantão todos os fins de semana, né? Eu tinha um combinado, já quando eu fui empreender, isso foi uma coisa legal, assim, que eu chamei Natália, minha esposa, e falei, Natália, ó, esse negócio aqui vai ser super difícil, 2 anos, assim, você topa a gente embarcar aqui, né?
É como se eu tivesse não é outra família, é como se fosse uma outra família, outro lugar que eu tenho que estar o tempo inteiro com o mesmo nível de prioridade daqui. E era o sobreaviso à noite. Você fez um alinhamento de expectativas com A a expectativa, e ela topou. A gente faz isso direto, né, Daniel? Não, eu digo a Cacau, minha esposa, olha, essa semana que vem, isso no domingo, segura aí. Porque vai ser mentoria. Eu vou dar uma mentoria na segunda. Outra na quarta. Ai, não sei, olha lá. E é super importante. E assim, vamos alinhar, segura a onda aí com as crianças. Vou ter menos disponibilidade essa semana, mas calma, que a próxima semana vai estar viajando. Ainda aí quando ele viaja eu me lasco, entendeu? A Amanda, minha esposa também, eu digo a ela, olha, hoje eu só chego 10 horas da noite. O meu corpo vai chegar às 18, mas a minha cabeça só chega às 10. E eu fico lá dando aula. Mas é alinhamento. E eu acho que tá tudo bem. Então, assim, vamos... Às vezes, né? Às vezes não está. O equilíbrio, vai ter momentos na vida que não vai existir equilíbrio. Tá entendendo? Eu acho que não dá pra gente dividir a vida, né? E falar é só isso agora e só depois, mas não tem dúvida. Empreender é isso. Hoje eu tenho a liberdade de ser completamente dono de minha agenda, mas também quando tem uma demanda eu não posso... São os ônus e bônus de empreender, né? Então tem coisas boas. É legal pensar sobre isso também antes de empreender, né? Você não tem aquela segurança, né, de ser empregado, da aposentadoria, a previsibilidade. Então é preciso ter algum nível de tranquilidade diante do incerto, né? Então, às vezes a definição do momento é a indefinição e você tem que navegar disso. A ideia é você aprender a ficar minimamente confortável no desconforto. Liderar com um ambiente de certeza é muito mais fácil que você liderar incerteza, né? Liderar incerteza é que você precisa... E pensando nisso, Lucas, eu acho que empreender não é para todos, tá? Não. Vai ter pessoas que, de fato, nada que ninguém não possa aprender, mas eu acho que empreender não é para todos. Concordo. E tá tudo bem. Exatamente. Porque tem um hype, né, de que o empreendedor é todo mundo tem que empreender. Não, empreender é uma maravilha, tem várias formas de empreender também. Você pode empreender num ambiente completamente controlado de risco, né? Então a gente tem uma célula lá na Florence que a gente pensa em coisas novas, né? Você tem a oportunidade de empreender internamente, mas num outro guarda-chuva. Talvez eu não tenha todas as vantagens de empreender, mas também não tem as desvantagens, né? É um ambiente controlado, se der errado, o dinheiro às vezes não é seu, né? Seu salário vai estar garantido no final, mas é preciso entender o que é que você quer, onde você quer chegar, né? Aquela visão, né? Você precisa entender qual é a sua visão de vida, né? Porque se o que está por trás aqui também de empreender é um lugar que você possa estimular sua intuição, sua criatividade e criar soluções novas, não necessariamente você precisa tomar o risco, por exemplo, que vocês tomaram certamente quando decidiram fazer um evento em São Paulo, né? Então, tem que customizar, né? Cada sapato uma pessoa, né? Também não tem melhor ou pior. E assim, às vezes vai dar errado, sabe? Sim. Às vezes vai dar errado, às vezes você vai empreender e aquele afã... E vai quebrar a cara. E vai quebrar a cara. E nem sempre dá tão certo como você. Eu falei do meu pai em outro momento, eu me lembrei agora, ele foi um grande empreendedor, ainda é um grande empreendedor. E meu pai chegou, num momento da vida dele, ter 6 empresas. 6 empresas. Ele tinha uma fábrica de adubo, ele tinha uma distribuidora de refrigerante, uma fábrica de biscoito. Só coisas diversas. Não, cada um era de um jeito. Eram 6. Se conectavam. Um posto de gasolina, tinha uma fazenda de café. Vê mesmo, tinha mais coisa que eu não estou me lembrando agora. E ele faliu todas. Porque não tinha como, né? Não tinha como. Até o momento em que ele decidiu fazer uma coisa só e melhorou, e deu certo. Mas assim, empreender às vezes dá errado, sabe? E eu vi isso acontecer várias vezes e ele nunca desistiu. Tem uma perspectiva super interessante do Leonardo Milosevic, que é aquele físico, né? Que era o braço direito do Stephen Hawking. Ele escreveu um livro chamado Andado Bêbado. Eu acho que eu já comentei esse livro com você. Que muita coisa que acontece na vida da gente também tem os elementos de competência, mas tem outros elementos envolvidos, né? Que a gente não controla. E às vezes muito mais importante que você tomar a decisão certa ou errada, mas é você ter persistência, resiliência, né? Então ele traz alguns exemplos práticos, né? Um deles é o livro do Harry Potter, né? Que foi rejeitado por 4, 5 editoras e de repente vira esse sucesso, né? Então, mais importante às vezes do que a escolha certa só é você estar
em movimento, com pensamento estruturado, com resiliência, né? Às vezes as pessoas falam, né? É mais will do que skill, né? É mais força de vontade. É mais will do que skill. Não, e isso que você falou agora, ó, eu vou dizer isso agora, eu quero que a nossa audiência preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Não precisa acertar toda vez. Exato. Não precisa acertar. Pode errar, tá tudo bem. E se errar, se não morrer no erro, se não for muito grave, a gente faz de novo, entendeu? E isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes paralisa. Pequeno, né, Rafa? Começa O pequeno. conceito de produto viável mínimo é excelente para isso, né? Porque você erra pequena. É pequeno. Você perde e testa logo. Você ouve a perspectiva do cliente de fora. Isso é em tudo, sabe, Lucas? Tem gente que erra na escolha da especialidade, tem gente que erra na escolha da faculdade, tem gente que erra na escolha do parceiro de vida, tem gente que erra na região que vai morar. Mas isso paralisa muita gente, sabe, Daniel? E as pessoas param de viver a vida com medo de errar. E isso é um erro. Viver toma risco. Viver toma risco. O risco que a gente tem de morrer quando der uma tropeçada e bater a cabeça aí na frente, você não Mas acredita. você falou numa outra coisa, outro ponto, outra habilidade do empreendedor, que é a persistência, né? Não necessariamente persistência que tá dando errado. E você não para refletir e tem que saber desistir. Mas às vezes, é como você tinha convicção, você estudou, você mergulhou, você via que tinha uma solução que você poderia solucionar, que tinha um problema que você poderia solucionar, que existia aquela lacuna, você teve a persistência de tomar um não no primeiro banco, você foi para outro banco, você não desistiu. Né? É diferente também de a pessoa ser bitolada e cabeça dura, né? Mas eu teve uma época que o Gericlés estava ainda lá no começo, ainda nem se chamava Gericlés, era Envelhecer com Saúde. E tem momentos que você meio que dá uma cansada, assim, que você está meio numa fase sem muita criatividade, muita ideia, sem tanta empolgação. Mas eu sabia que o que a gente tinha a oferecer era bom. Sabia que o que a gente era necessário. Qualidade, sabia que era necessário. Sabia que a qualidade e a assistência ao idoso era muito aquém do que a gente observava. A gente sabia que a gente era necessário, mas batia um cansaço. É lógico que batia um cansaço. E outra, a gente ainda tinha um agravante que a gente olhava para a nossa carreira como médico indo muito bem. Estava indo bem. O custo de oportunidade é enorme. Porque aqui, ó, meu consultório voando, eu cheio de... Mas aí, certa vez, eu ouvi de um empreendedor, um podcast, que aquilo ali parece que foi direto para mim. Que disse assim, muita gente que deu certo porque persistiu mesmo tendo passado muito perto de desistir. Sim. Né? Ou falhou e se reinventou mesmo. Aí eu disse, porra, eu não vou desistir. Uma outra coisa que eu acho que é um desafio hoje, principalmente na geração mais nova, é você ter essa visão de médio e longo prazo, né? Uhum. Então, se você está fazendo alguma coisa que você está convicto, que está gerando valor, às vezes você não encaixou ainda, né? Mas não é que você vai virar 90 graus, talvez 5, 10 graus para cá, para lá, você vai ter um produto que faz sentido, mas se você faz alguma coisa com qualidade, você entrega valor nitidamente no que você está fazendo, né? Às vezes as coisas não acontecem em 6 meses, em 1 ano, não. A visão, às vezes, é de um longo prazo, né? E se o produto encaixou, se faz sentido, às vezes aquilo vai se tornar rentável alguns anos depois, né? Não é aquele... Porque tem alguns exemplos de empresas, inclusive, né, de tecnologia que cresceram pra caramba antes de dar resultado, né? Mas a gente... Para começar pelo calendário, né? Todos os projetos são de 1 ano. Por que tem que ser o planejamento? Tem que ser de 1 ano, né? Porque planejamento é sempre 1 ano. E o planejamento de 5 anos, né? Que Rafa falou. E o de 10 anos, né? Porque o ciclo tem que ser de 1 ano, né? Quem disse que o horizonte das coisas acontecerem é sempre 1 ano, como a gente está acostumado. É aquela história, e também tem aquilo, né? Você teve um grande sucesso da noite para o dia, né? Você passou... Depois de ter passado vários anos depois de estruturando aquele sucesso. De 30 anos tentando, eu tive um sucesso da noite para o dia. Não tem aquela história, né? Você fez de repente, deu certo. Esse de repente, na verdade, é só ilusão de ótica. Precisa você estar bem posicionado para a hora certa acontecer. Exatamente. Vai ter muitas empresas que precisam de um tempo para maturação até vir o ponto de inflexão. Agora me diz aí, e aí quando deu certo lá e você quis Quando é expandir? que você percebeu que não, o negócio... Olha, aí passaram alguns meses,
esse movimento com as operadoras de credenciar. A urgência da gente, às vezes, não era a urgência dos outros, né? Tinha um tema da gente criar cultura, explicar o que a gente fazia, né? Às vezes as pessoas não sabiam, ligavam para lá, perguntando se podia passar um fim de semana lá e falavam, isso aqui não é um hotel, isso é um hospital. Mas lá nos Estados Unidos tem isso de hospice, né? Mas é porque tem modelos diferentes, né? Porque tem todo um espectro aí de assistir. Onde a gente está posicionado hoje é um modelo de não é longa permanência. Para você ter ideia, o paciente de fim de vida fica com a gente 3 semanas, então realmente é fim de vida, é quando o paciente entra naquela fase sintomática, BPI mais alto, COG alto, e quando ele estabiliza a gente dá alta, então 19% dos pacientes da gente cuidado paliativo vão para casa se tiver uma janela livre de sintoma, e aí reinterna se precisar, e o reabilitação fica 35 dias, então a gente tem plano de cuidado começo, meio e fim. Então para explicar aquele modelo, né, demorou um pouco para as pessoas entenderem. Muito preconceito, porque todo mundo que se propôs a fazer isso no Brasil tinha feito de uma maneira, vamos chamar assim, inadequada, né? Terminaram virando residenciais, outras coisas, e as operadoras tinham uma aversão muito grande a isso. Mas à medida que a gente começou a ter resultado, que a gente tinha prova do que estava fazendo e tinha uma história para contar, ó, os indicadores são esses, o NPS é esse, a média de permanência é essa. Esse caso, a unidade estava vazia e a gente recusou internar porque não tem o perfil. Ou seja, o que é que a gente comunica quando a gente faz isso? Minha visão é de longo prazo, eu não sou um aventureiro. Eu não estou aqui para bater uma meta do trimestre, do ano e ir embora. Eu quero estar nesse negócio décadas, né? Eu estou investindo em relações de longo prazo, né? Ou quando aconteceu o 3º mês da gente, a empresa, conta super negativa no fim do mês, a gente recebe um pagamento duplicado do autogestão e pega o telefone e diz, vocês pagaram 2 vezes a gente, esse dinheiro aqui precisa voltar para vocês. Né? Então, você vai construindo dentro da indústria de saúde, que é uma indústria muito polarizada, aí, credibilidade, né? Transparência, diligência, né? E reafirmando essa visão de longo prazo. Então, mostrando os resultados benéficos para o paciente e família e benéfico para a operadora, né? A NPS lá em cima, assim, uma coisa que a gente pensava, as pessoas vão penalizar isso aqui porque muitos pacientes morrem aqui pela natureza, né? Pelo cuidado paliativo. Então a gente falou, a gente vai ter um NPS mais alto em reabilitação do que em cuidado paliativo. Foi o contrário, né? Quase filosófico, né? Desfecho não desejado, ainda assim uma experiência positiva. Então a gente começou a ter um serviço que foi reconhecido pelo nível de serviço, que é o que tem acontecido aqui em Recife, né? Onde a gente está há menos tempo, mas já com 3 anos, vamos fazer 4, isso começa a ser a gente ficar conhecido por esse nível de serviço. Aí a clínica começou aos poucos a engatar as operadoras, né? A gente desossalizou muita gente direto de UTI, 55% dos pacientes da gente vem direto da UTI. Na pandemia chegou a 78%, então potencialmente 80% dos pacientes que a gente recebe vem direto da UTI por uma proposta que naquele momento é mais adequado, é mais barato e melhor satisfação da família. Então, a gente definiu muito bem quem era o nosso cliente, né? E aí começamos a avançar. Quando deu com 1 ano e meio, a gente viu que a clínica estava começando a ficar mais cheia, com 60% de ocupação, aí começamos a pensar já em crescer, né? Aí pegamos 2 salas que tinha lá, uma delas era a minha sala, inclusive, transformamos em leito, alugamos uma casinha na rua e eu fui trabalhar lá com a equipe e tal, porque a empresa precisava crescer, né? Aí veio a pandemia, que foi um momento também super importante, né? Começo da pandemia, a clínica ficou super vazia, né? Alta para todo mundo em casa. Quem puder estar em casa de qualquer forma, é melhor estar em casa. Os pacientes, os hospitais todos vazios em Salvador, né? Foi uma época que no começo da pandemia tudo vazio. E aí depois, no meio da pandemia, a gente fica trabalhando com fila de 30 pacientes em fila para reabilitar pós-Covid, paciente vídeo UTI aérea do mar. Caraca! A gente fazendo vídeo com os hospitais de São Paulo, com Einstein, para falar como é que a gente estava reabilitando Covid, né? E se torna um case assim, a gente publicou isso, inclusive, em algumas revistas, né? E tudo por um trabalho diligente, construído assim com muita competência e com muita habilidade no sentido de entender nosso papel, o que é que a gente é e o que é que a gente não é. No meio da pandemia, a gente expandiu de 39 já tinha os 2 leitos para 60 leitos, né? No final de 2021, a gente inaugura Recife, que é a clínica aqui com 76 leitos, e ampliou Salvador no ano passado. Então, hoje a gente... Recife era maior do que Salvador? Era maior que Salvador. A gente já nasceu em Recife com 76 leitos, o lugar assim Quando a gente viu o lugar aqui, que é a Flores falou que esse lugar estava sendo construído para a gente não sabia, né? É lindo aquele lugar. Aquele é de que ano? Aquele prédio, ele é super antigo. Ali funcionou já um banco de sangue. Era uma casa de um coronel que tem as iniciativas ainda nos vitrais lá, né?
Já foi alguma coisa de alemão, não sei se foi uma escola. E tem aquela casa tombada e tem um prédio novo, né? Aquele prédio novo ia ser uma academia, outras coisas. E a gente falou, não, isso aqui é a cara da gente e tal. O parceiro da gente aqui de Recife falou, pô, se eu consigo fazer isso, vir para cá, eu estou dando um presente para a cidade. Então ele se conectou assim enormemente com o que a gente fazia, isso foi muito importante. E aí a gente montou a unidade daqui, né? Então a gente vem nesses anos, assim, uma coisa que a gente sente hoje, assim, pegar um gancho aqui que conversa muito com o que vocês fazem, putz, a visão da gente é de longo prazo. Isso faz uma diferença, cara, enorme. Parece uma besteira numa empresa, mas a visão de longo prazo é um negócio muito importante. Isso te leva para um lugar de você buscar a construção de valor e não só resultado financeiro. É muito difícil você precisa ter uma governança muito no lugar adequado quando você está pressionado por dar resultado a qualquer custo mês a mês. Não é assim a história da empresa. Você tem meses que são ruins, você tem anos que são ruins. Vai existir sazonalidade, né? Ela precisa ser sustentável, mas existe sazonalidade, né? E quando você tem muito claro que aquele é um negócio, um lifetime business, um negócio para a vida, você não vai abrir mão da entrega de valor. Você vai ter as condições de contorno muito bem definidas, né? Quais são as linhas que você não pode cruzar, né? O que é que te define? O que é que define o Jericlés, Daniel e Rafael? Vocês sabem o que é que vocês não vão fazer, embora possa dar receitas fabulosas, né? Porque o negócio de vocês se confundem com vocês. A visão de vocês é uma visão de longo prazo, né? De quem faz isso e quer fazer. E faz com propósito. Faz com propósito, né? Alinhado com os seus valores, né? Então essa é uma discussão assim, muito, eu diria, sensível, porque a abertura de capital trouxe esse aspecto, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a gente junta um pouco, né? Quando você tem, como acontece um pouco hoje no Brasil, né? Você tem muitas empresas de fundo de capital aberto, né, com uma pressão muito grande por resultado e de curto prazo, arcabouço regulatório frágil e o cliente, o usuário final, sem microfone, sem voz, né? Quantas associações de usuários você conhece, né? E pacientes, ele termina sendo individual. Então, esse é um prato cheio para ineficiência, né? Então, a gente tem aí na geriatria, então, né? Para os empreendedores que estão escutando a gente ou quem busca empreender, pô, a gente tem um oceano azul de coisa para fazer. Se a indústria tem 1/3 de desperdício, se a gente pegar a população que está no consultório de vocês com 65 mais... E entregar valor. Entregar valor, entregar soluções, né? Bom serviço e transformação para essa demanda que só faz crescer. É isso que a gente fala aqui. Eu sempre digo, recentemente a gente colocou um post no Instagram que por que nós achamos que a geriatria é um oceano azul? Né? Tem uma demanda grande de pacientes e só vai aumentar, mas a gente ainda percebe que tem pouca gente que entrega valor, né? Entrega serviço de qualidade. E muito de dor, né, Daniel? Muito de dor, muita demanda. População envelhecida. Muita demanda. Qual é a média de idade com muitas lacunas da Florence? Essa carga enorme. Você pegar os familiares, principalmente do sexo feminino, uma carga enorme, um budget de cuidado assim, enorme. Absurdo. Pouca capacitação dos cuidadores, tecnologia ainda incipiente, sistemas ainda que dependem ainda de pessoas o tempo. Então, assim, muita coisa assim para ser criada. Dá para empreender aí durante um bom tempo. Anos e anos e anos e anos. Para onde é que a Florence vai agora? Para onde é que a Florence vai? Qual a visão da gente assim de longo prazo? Continuar fazendo o que a gente já faz, que é reabilitação, internado e cuidado paliativo, mantendo esse nível de excelência. A gente fala lá que crescer é uma obrigação. Para a gente poder impactar mais, a gente sempre usa o exemplo da pandemia. Se a gente não tivesse crescido, quantas famílias a gente teria deixado de atender? E para criar oportunidades para os cuidadores, né? Então, continuar fazendo isso com excelência, que é o que a gente nasceu fazendo, mas começar a olhar a jornada do paciente, né? Como é que aquele benefício que a gente traz ali, aquele jeito Florence de cuidar, a gente consegue cuidar do paciente egresso e antes de entrar, né? Então, a gente tem um braço mais recente de coordenação de cuidado, a gente começa a acompanhar essa jornada, né? No pré, conversando com o médico assistente, quando ele interna no hospital, ajudando nessa navegação, né? Fazendo algumas análises de pertinência e muitas vezes com o intensivista lá na ponta. E concatenando esse cuidado, né? Então, uma das coisas hoje que a gente faz com a coordenação de cuidado é dar acesso, né? Quantas pessoas, às vezes, parentes nossos, deixam de ir na emergência porque tem acesso a gente, ao paciente, né? Porque claro. Consegue falar com alguém. Eu tenho eu tive uma experiência em 2018,
eu estava na residência, e enquanto eu estava lá, eu consegui fazer esse rodízio, já no finalzinho da residência, lá nos Estados Unidos, e eu fui para um hospice. Que foi esse hospice que eu conheci aquele cara que eu falei, Dr. Frank. E... Que é um modelo, né, Rafa? É um modelo. O lugar é um hospice facility, né? É um hospice. É um modelo... Isso, é porque a gente chamava de hospice, era um hospice, mas o hospice é mais do que uma estrutura física, ele é um serviço de coisa, que eu me conectei com isso que você falou agora, porque ele era mais do que só um prédio. E tem o hospice, e que as pessoas iam em casa atender e faziam o controle dos sintomas em casa. Naquele período em que em casa não estava sendo suficiente, eles internavam, e era a própria equipe do hospice, da estrutura, que ia e fazia o hospice em casa. O nível enorme da enfermeira, né? Muito, até porque médico lá, eles têm um déficit de 100 mil médicos, sei lá quanto, e eles não tiveram Dilma. Aí, desculpa. Aí, então, o que é que acontece? A gente tem muita oferta lá, eles tinham muita oferta de serviço. Então, eu chegava lá no prédio e tinha um monte de quarto. Era muito parecido com o daqui, da Florence. Eu achei, assim, uma coisa incrível, lindo. Rapaz, eu fiquei impressionado. E era no meio de uma floresta, um negócio, assim, e super bem organizado. E várias histórias, e a equipe toda muito engajada em acolher as pessoas. Eles tinham serviço de hospice, final de vida mesmo, ali um dos critérios é ter menos expectativa de vida de 6 meses e tal. E outra, eles tinham de ficar o final de semana, como você falou, eles tinham, a família vai viajar para Disney. Eu me lembro de um caso que chegou lá, que eu acompanhei, que a família ia para Disney. E aí eles deixaram lá ele com a gente 3 dias. Esse idoso com demência. Outras situações eram... eu me lembro de um que era uma intubação paliativa. Aí teve outro momento que eu rodei no hospital e eles mandavam lá para o hospice o paciente intubado para fazer a extubação dentro do hospice. Aí eu me lembro dessa história. Eles levaram ele para a varanda. Era um familiar mexicano, sei lá, um negócio desse que na hora que ele morresse tinha que ter uma janela aberta dentro da UTI onde ele estava, não tinha janela. E aí o espírito ia ficar preso dentro do negócio. Aí eles levaram para o hospice. Virtual. Botaram ele na varanda, tiraram o tubo, ele faleceu, mas a família ficou tranquila porque o espírito podia ir embora. Veja que coisa. E eu teve um outro, só para encerrar minha fala, que eu fico me lembrando das coisas, e pareceu muito com aquela história da sua avó. Era uma senhora que era de alguma coisa africana, assim. Eles tinham uma família muito grande lá, então eles conseguiram colocar 80 pessoas dentro de um quarto. Era enorme, os quartos eram enormes, assim. E cantando aquelas músicas africanas, enquanto ela lá dentro, ela estava no final da vida e ela morreu com 80 pessoas ao redor dela cantando as músicas. Não tem receita de bolo, não é uma receita que serve para tudo, né, cara? Não, Exatamente. é uma coisa impressionante. Não, perfeito. E aí a Flores, voltando aqui, foi crescendo, e os próximos passos agora, vocês pensam em expandir para outras cidades? Tem unidade em Salvador, unidade em Recife, como é que está aí Como é que a gente está? Vai abrir o projeto aí? A gente tem olhado para... A gente tem recebido alguns convites para São Paulo, que era um lugar que a gente não pensava em ir, então a gente tem considerado essa possibilidade. E a gente tem hoje focado muito nesse entendimento dessas soluções mais amplas, né? Então, quando a gente olha essa discussão do envelhecer, do adoecer, a gente está tendo um olhar mais amplo sobre isso, né? Seja sobre a coordenação de cuidado, seja sobre outras soluções que permeiam isso, né? A gente ainda tem um modelo que vocês sabem isso assim melhor do que eu, ele é excessivamente hospitalocêntrico no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem a casa ou o hospital. Se a gente olhar outras populações, outros países mais envelhecidos, você tem uma série de redes de cuidado, de estruturas intermediárias. E não é só hospital de transição, mas você tem day rehab, você tem, às vezes, skilled nursing home, você tem outras terapias que são feitas como outpatients, né? Você tem hospitais secundários, né, para condições de menor complexidade. Então, a gente acredita muito que o Brasil vai precisar caminhar para um lugar mais sustentável nesse sentido. A gente está longe, viu? A gente está longe, tem um custo muito grande, um desperdício muito grande. E se continuar do jeito que está, você vai reduzir o mercado endereçável, porque não tem mágica, né? Se o custo da saúde suplementar está subindo a 2, 3 vezes a inflação, em algum momento você vai começar a encolher. A gente já vê um pouco disso, né? Da obra de plano, algumas pessoas com planos mais populares passando por SUS. Então, a gente está olhando muito essas soluções ao redor do envelhecer, né?
e onde é que existem falhas de mercado, onde é que a gente soma coisas que entregam um nível de serviço mais adequado e que são mais baratos nessa jornada do idoso. Perfeito, perfeito. Isso. Maravilha. Lucas, só para resumir aqui, que já deu o nosso tempo, é uma pena porque... E aí isso A parte 2 vem depois. remoto para você voltar aqui outras vezes e a gente continuar esse bate-papo. Se tivesse aqui uma Heineken, a gente ia estar. Mas, para o nosso público, e a gente tem aí vários geriatras, empreendedores. Se você não sabe, Lucas, eu comentei com você antes, a gente tem a maior comunidade de geriatras e empreendedores do Brasil. Duvido que tenha alguma outra comunidade, grupo de WhatsApp que tenha mais de 600 geriatras. Bacana, cara. Quase que majoritariamente de geriatras que querem empreender, que querem construir os seus negócios. E a gente tem ensinado muito a isso aos nossos mentorados. 631 pessoas. Grande responsabilidade. Qual que é um recado para você que você daria, em resumo, para o médico que quer empreender, que quer sair dessa bolha aí? Eu acho que a mensagem central que eu passaria aqui é assim, precisa o olho brilhar, como tudo na vida, né? Se o olho não brilhar, não tem jeito. É preciso ter curiosidade de tomar algum nível de risco, né? Então, nós médicos, geriatras, profissionais de saúde, a gente não está acostumado a pensar da maneira mais criativa e tomar risco, né? Então, é preciso expandir um pouco essas referências, ter novas vivências. E a minha grande sugestão é estuda um pouco do que é prova-conceito, do que é produto viável mínimo, né, que são conceitos que nem todo mundo sabe, porque é possível você fazer isso num ambiente muito mais controlado de risco do que você fazer alguma coisa que seja mais inconsequente, né? Então, acho que essa seria... Perfeito, Lucas. E está sempre também atento às demandas do seu E fique público. ligado no Gericlés e no grupo. Aí, ó. Agora sim. Isso vale mais do que tudo. Ficar ligado nas demandas. Quais são as demandas, os problemas que os seus pacientes, os familiares deles, estão enfrentando? São demandas recorrentes, são demandas que não estão sendo atendidas atualmente. Qual o problema que você quer resolver? Qual o problema? Eu posso resolver essa demanda? Empreender tem a ver com escolher um problema do mundo para resolver. Lá no meu consultório, no nosso consultório, no Instituto Envelhecer com Saúde, a gente está sempre atento a atender e solucionar as demandas do nosso público. Mas se são demandas que a gente consegue resolver, porque Vamos resolver. então adiciona essa camada aqui e atende essa demanda, né? Então, muito, muito bom. Lucas, bate-papo sensacional. Eu ouso dizer que foi um dos melhores bate-papos aqui que a gente já teve, né? Tenho certeza que você saiu aqui com vários insights, vários aprendizados. Se chegou até aqui, tem que entrar no grupo, né? Deixa, olha... Eu vou botar no link aqui embaixo. De entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é Oficina de Maestros, né? Fica ligado aí que vira e mexe a gente está abrindo vagas para a nossa mentoria, maestria de consultório, que já conta hoje com cerca de 80 mentorados que estão crescendo seus consultórios. E não deixa de acompanhar, seguir, conhecer a Clínica Florence, porque eu conheço, né? E é um trabalho fantástico que eles fazem, tá? Aqui em Recife, em São Paulo, e que tem sido... vários residentes de vários lugares do país estão indo para lá, residentes de geriatria, de cuidados paliativos, estão indo para lá, né, para aprender, para vivenciar o que é a estrutura de um hospital de transição de cuidados, e tenho certeza que tem aprendido muito lá com vocês. Lucas, maravilha, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito bom, cara. Estou à disposição de vocês. É um prazer. Eu queria perguntar para vocês como é que se inscreve aí no grupo, até para falar para o meu pessoal lá para participar. Já tá aqui, vai ficar no link No link na descrição desse episódio, na descrição desse episódio, o link. Já mandei aqui para a produção colocar lá, viu? Maravilha, show de bola. Pessoal, não deixa de acompanhar a gente aqui, de compartilhar esse episódio e nos seguir lá no nosso Instagram. Já clica aí também, se você está assistindo pelo YouTube, clica para seguir o nosso canal aqui no YouTube. E vamos embora e a gente se vê nos próximos episódios, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.